Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Estamos estudando a segunda carta de João. Nós vamos dar continuidade hoje. E nós temos visto que a razão principal do apóstolo João escrever uma carta a uma senhora anônima é a questão do discernimento. Esse é o terceiro sermão nesse tema. E o que está por trás da redação da carta é que o crente é chamado a discernir a verdade. Em um mundo de mentiras, nós devemos discernir todas as coisas, a fim de proteger, guardar, preservar, além de promover, de anunciar a verdade. Em nosso estudo anterior, nós vimos que a grande verdade sobre o discernimento não se limita à segunda epístola de João. Embora o chamado ao discernimento esteja implícito aqui em 2 João, em outros lugares das Escrituras, nós o vemos exposto de uma maneira bastante explícita. E hoje, dando seguimento no tratamento desse assunto, terceira exposição nesse tema, eu quero, conforme antecipei que o faria, apresentar a vocês um plano para desenvolver o discernimento bíblico. Antes de prosseguirmos, deixe-me lembrá-los que nós estamos ancorados no primeiro versículo dessa carta, que tem sido a base para os nossos estudos sobre discernimento. Vamos ler então 2 João, capítulo único, verso 1. E enquanto vocês vão ao texto, permitam-me citar a referência que fiquei devendo a vocês na semana passada e prometi que informaria hoje nesse estudo. Lucas 16:15 diz assim: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16:15. Não lembrei a referência na semana passada, mas está aqui. Vamos ler o texto então, 2 João, verso 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Senhor Deus, estamos diante da Tua sagrada palavra, o único livro escrito pelo Senhor que veio dos céus a nós, para regular a nossa vida, a nossa prática, a nossa fé. E nós reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor, de entender a Tua palavra, senão pela iluminação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos em nome de Jesus a enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Amém. O apóstolo João, ao escrever a esta senhora, ele está revelando a vontade de Deus, de que Deus não quer que nenhum crente esteja exposto à mentira de nenhuma maneira, inclusive a mentira mesclada com a verdade. É uma advertência sobre a influência prejudicial do engano, especialmente o engano sutil, que é o que está em questão aqui nessa carta. É um chamado ao discernimento, e eu reitero que pode haver algum resquício de verdade, até na mais satânica heresia, mas nunca será a verdade completa, sempre será corrompida e desequilibrada. Por isso, nós devemos atender o chamado ao discernimento, o chamado que a Bíblia faz para nós discernirmos, separarmos todas as coisas, a verdade do erro, e desenvolver isso, se nós não quisermos ser incautos e imprudentes, como a senhora a quem João escreveu. Então, como fazer isso? Antes de responder a essa pergunta, deixe-me abordar com vocês uma questão preliminar aqui. A vida cristã genuína, ela resulta em crescimento espiritual em todas as áreas. Deus deseja isso. É anomálico um cristão que não cresce, que não desenvolve. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu vou abrir apenas os textos principais com vocês aqui nessa noite. 2 de Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crescimento espiritual é vontade de Deus e também é a nossa obrigação.
E isso também se aplica à questão do discernimento pessoal. O discernimento é uma das áreas da nossa vida que pressupõe também crescimento espiritual. Agora é importante dizer que o crescimento espiritual não tem relação com tempo, com conhecimento teórico, com truques secretos, com misticismo, psicologia ou qualquer outra filosofia humana ou resultado de algum método instantâneo. Crescimento espiritual não tem relação com nenhuma dessas coisas. O crescimento espiritual, na verdade, está diretamente ligado à compreensão e prática de princípios fornecidos pela palavra de Deus. O crescimento espiritual está diretamente ligado à compreensão e à prática de princípios fornecidos pela palavra de Deus. Deixe-me ilustrar isso daqui com a figura de um atleta. O português Cristiano Ronaldo, que vocês já conhecem, embora ainda em atividade atualmente na Arábia Saudita, com 39 anos, ele já está consagrado como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Os números da carreira dele são impressionantes. Ele marcou mais de 800 gols em apenas 19 anos de carreira, equivalendo a uma média de 42 gols por ano durante 2 décadas, cerca de 5 vezes mais que um camisa 9 clássico. Existem jogadores que fazem 42 gols por ano, mas fazer isso todos os anos, durante 2 décadas, é extraordinário, até mesmo para um atleta. Ele é o maior artilheiro do principal clube do mundo, o Real Madrid da Espanha, com 450 gols. É o maior artilheiro da Champions League, o mais badalado torneio de clubes do planeta. Ele também é o maior artilheiro por seleções, 127 gols, título que até recentemente era do brasileiro Ronaldo Fenômeno. Além disso, Cristiano Ronaldo foi 5 vezes eleito o melhor jogador de futebol do planeta pela FIFA, a entidade máxima do futebol. Agora, para conseguir esses feitos esportivos e se tornar uma lenda do futebol, é necessário muito mais do que teoria ou alguns truques superficiais. Tampouco isso daqui foi conquistado da noite para o dia. Nem mesmo apenas o talento natural dele foi suficiente. Para Cristiano Ronaldo se tornar um grande e lendário atleta, foram necessários determinação e foco em uma grande variedade de disciplinas. Ele tem uma dieta rígida, uma rotina diária rígida, composta de 6 pratos distintos e total abstinência de álcool e tabaco. Dorme 5 vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada. Imagina alguém ter essa liberdade, não? Ele não usa celular 1h30 antes de dormir para não interferir na qualidade do sono. Como se espera de um atleta, ele também tem uma rotina altamente intensa de exercícios e treinos, destacando-se o fato de que os seus companheiros dizem que ele é o primeiro a chegar nos treinos e, às vezes, até 4 horas antes dos outros atletas, e é o último a sair. Além disso, embora tenha estudado apenas até o 6º ano, ele não negligencia o cuidado com a mente, diz uma reportagem que eu li, lendo muitos livros e praticando meditação diariamente de 15 a 20 minutos. Portanto, Cristiano Ronaldo tem uma rigorosa preparação física, dietética e mental para jogar futebol e se consagrou dessa maneira como um dos grandes atletas da atualidade da história. Semelhantemente, a busca pelo discernimento espiritual, ela não é instantânea ou isolada, mas ela vem através da observância de uma grande variedade de disciplinas fornecidas pela palavra de Deus. E hoje nós vamos examinar alguns pré-requisitos importantes para desenvolver discernimento espiritual. Para aqueles que se interessam por divisões mecânicas e em típicos pontos, 3 ou 4 pontos, nós podemos dividir a postura requerida para desenvolver discernimento em 3 categorias, 3 grandes categorias aqui. Primeiro, o compromisso do discernimento. Segundo, o contexto para o discernimento. Terceiro, o caráter para o discernimento. E quarto, a confirmação do discernimento. Essa é uma divisão muito útil aqui para os nossos propósitos, para expor o plano bíblico para o discernimento espiritual. Então, retorno à seguinte questão: qual é a postura do cristão que discerne? Que atividade e postura deve manter a pessoa que deseja discernimento? Em primeiro lugar, então, o compromisso do discernimento.
você não poderá conhecer mais a Cristo e naturalmente crescer em discernimento, a não ser que, em primeiro lugar, deseje o discernimento, deseje ardentemente, persiga isso e clame a Deus por discernimento, porque Ele é o único que pode aumentar a sabedoria, o entendimento, o discernimento sobre Cristo, sobre a verdade revelada nas Escrituras. Ouça a voz do sábio Salomão em Provérbios capítulo 2, do verso 3 ao 6. Provérbios capítulo 2, do verso 3 ao 6, diz assim: se clamares por inteligência e por entendimento ou discernimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A mesma verdade nos é dita lá em Daniel capítulo 2, do verso 20 ao 21. Ouça com atenção. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Nós vamos ler no Novo Testamento a mesma coisa em Tiago, texto mais familiar dos irmãos, Tiago capítulo 1, verso 5, que diz assim, texto do Novo Testamento: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. É por isso, meus irmãos, que Paulo, o apóstolo, orou em favor dos cristãos efésios, para que eles, abre aspas, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Paulo está orando aqui para que eles possam discernir, compreender a multidimensionalidade do amor de Deus em Cristo. De igual modo, tendo reconhecido que os crentes de Filipos precisavam de discernimento também, Paulo orou em favor deles lá em Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 10. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 10, Paulo diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eu lembro quando o pastor Raik pregou esse texto aqui na igreja, eu lembro muito bem ele aplicando, dizendo que o desafio às vezes não é escolher entre o que é bom e o que é mal, mas entre o que é bom e o que é melhor do que o bom. Às vezes a gente está nesse dilema aí. E a palavra de Deus também traz esse discernimento, e Paulo ora aos Efésios para que eles saibam discernir isso. E o salmista orou por si mesmo, pedindo discernimento. Lá no Salmo 119, verso 125, ele diz assim: sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Então, com base nesses textos aqui, que tal você começar a partir de hoje a fazer essa oração com humildade e sinceridade, reconhecendo as suas falhas, as suas limitações, assim como as minhas, e pedindo que Deus ajude você a discernir melhor as coisas no futuro do que você tem feito agora. Que tal fazer essa oração, sair daqui com ela no coração, e você pode inclusive fazê-la enquanto me ouve. Que a sua busca por discernimento seja adocicada pela promessa de Tiago 1,5. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus se agrada desse tipo de oração, como nós vimos na semana passada. Agora, consubstanciando esse ponto aqui, vocês sabem por que as pessoas não desejam nem clamam por discernimento espiritual, conhecimento de Cristo, sabedoria, entendimento, luz? Vocês sabem por quê? Podem haver várias razões, mas eu quero destacar aqui duas principais, ao meu ver. Deixe-me assinalar essas duas. Primeiro, porque elas desejam e oram mais por coisas materiais, riquezas terrenas, do que por discernimento bíblico.
Elas consideram os tesouros terrenos maiores e melhores do que os tesouros celestiais. Buscam em primeiro lugar o reino da terra e o pecado, ao invés de o reino dos céus e a sua justiça, como disse Jesus no Sermão do Monte. Essas pessoas dão mais ouvidos às sugestões da avareza para juntar tesouros na terra do que as ordens bíblicas para juntar tesouros nos céus. A propósito, há uma relação direta, meus irmãos, entre a falta de discernimento bíblico e a busca desequilibrada e a ansiedade por coisas materiais. Jesus deixou isso muito claro no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 26, quando ele ensinou que nós não deveríamos nos preocupar com necessidades básicas, comida, roupa, abrigo. Há um texto de Timóteo que também vai dizer: se você tiver o que comer, o que vestir, estejais com isso satisfeitos. Isso é necessário. É uma grande diferença entre eu necessito e eu preciso. Aquilo que é necessário o Senhor vai nos dar, como disse Elizabeth Elliot, esposa do falecido missionário Jim Elliot. Se nós não temos, é porque não é necessário, porque o Deus da Bíblia prometeu suprir todas as nossas necessidades. E Jesus nos ensina ali que o nosso Pai Celestial cuida até mesmo dos passarinhos, que não trabalham, nem foram criados à imagem de Deus como nós o fomos. Esse é o ensino de Jesus. Olha para os passarinhos, olhem para a natureza, usem o discernimento de vocês. O Pai Celestial está cuidando de todas as coisas. Vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então, o fato de algumas pessoas desejarem ardentemente coisas terrenas, em primeiro lugar, e as considerarem de maior importância que as coisas do reino de Deus, é meter os pés pelas mãos. E aí, qual o resultado disso? Elas acabam ansiosas, abatidas, e por causa desse desejo desenfreado e ansiedade por riquezas materiais, acabam frequentemente endividadas até o pescoço financeiramente. Em outras palavras, parafraseando Tiago, alguns crentes não têm discernimento porque não pedem. E quando o pedem, não o recebem, porque o pedem apenas para decidir questões visando lucro pessoal, almejando prosperidade financeira, com motivação avarenta. O problema, queridos, não está na riqueza em si, está na motivação avarenta. E eles oram a Deus: devo comprar isso? Devo comprar aquilo? Nesse momento, o uso do discernimento parece adequado. E Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz que pedem coisas apenas com o fim de usar nos seus prazeres. Como melhor seria que essas pessoas orassem à maneira do poeta no Salmo 119, do verso 7 ao 19. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Como melhor seria se orássemos mais frequentemente assim? Então esse é o primeiro pré-requisito do plano para desenvolver discernimento espiritual: o compromisso com o discernimento, buscar, perseguir, desejar, clamar por isso humildemente. Em segundo lugar, então, vem o contexto do discernimento. O contexto no qual o discernimento normalmente se desenvolve, meus irmãos, é na igreja local. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu a igreja como o útero, por assim dizer, onde o crescimento espiritual, isso inclui o discernimento, se desenvolve. A igreja local é um meio ordinário e mais natural para o desenvolvimento cristão. No Novo Testamento, nenhum discipulado se desenvolve à parte da igreja local. Nem mesmo os apóstolos, meus irmãos, aqueles cristãos extraordinários, eles viviam isolados ou encastelados, como o fizeram os monges a partir do século IV depois de Cristo. Na igreja local você aprende pelo menos duas grandes coisas. Primeiro, a preservar-se em pureza e a ajudar outros a fazerem o mesmo, exercitando a paciência com os mais fracos, insensatos e hipócritas. A convivência com outros irmãos santos desmascara o fermento da nossa própria hipocrisia, da nossa indiferença, do nosso egoísmo. Não tem como você viver a vida de igreja sem se relacionar com as pessoas, sem expor a sua vida, sem abrir o seu coração. Só se a pessoa vem domingo aqui
assiste o culto como quem vai ao cinema e sai de fininho depois. Mas essa não é a vida de igreja. Ela é uma frequentadora. Ela não é uma membro de igreja. Ela é uma ouvinte, alguém que assiste apenas o culto. Mas não é alguém que de fato faz parte do corpo de Cristo, se porta dessa maneira. Então isso desmascara os nossos próprios pecados na convivência com outros irmãos. Em outras palavras, na igreja local você desenvolve a santidade e a misericórdia. Santidade e misericórdia. Segunda grande coisa que você aprende na igreja local, você aprende a combinar esforços colaborativos para edificar a igreja, expor os falsos evangelhos e evangelizar ao mundo. E que tudo isso você aprende também, adicionalmente, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Não há espaço para individualismo e heroísmo na igreja local. A igreja local é o contexto e o meio que Deus escolheu para glorificar seu nome, e não o nome de homens ambiciosos e vaidosos. E essas graças você não as recebe no seu quarto, isolado nos seus estudos ou participando esporadicamente de eventos ou células na igreja, embora isso tenha o seu lugar de importância. Infelizmente, eu sei que tem pessoas, adultos e jovens, que às vezes participam só de pequenos grupos, que estão ligados à igreja, mas não tem a vida de igreja, não vem, não serve, não se dedica, não se doa. Muito difícil crescer dessa maneira. Não vai ficar sempre um anão, um nanico em entendimento espiritual, entendimento das coisas de Deus. Portanto, quem deseja crescer em discernimento e glorificar a Deus, deve ser membro de uma igreja fiel à Bíblia e se colocar sob a instrução e pastoreio de líderes piedosos. Deus tem muita coisa boa para a sua vida para você aprender, não tenho dúvida. Você pode até se matricular em seminário, querido irmão, mas nada substitui aquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida. Ele vai fazer normalmente pelo púlpito da igreja, com você sentado sob o ministério de pregação e a palavra de Deus sendo exposta. Nada substitui isso daí, nada substitui isso. Seminário, qualquer outra iniciativa que ministre a palavra de Deus, tudo isso é benéfico. Há exceções, não tenho dúvida que algumas pessoas são abençoadas e por não terem outros recursos acabam desenvolvendo-se nesse meio como cristãos. Mas o meio normal que Deus estabeleceu está aqui, o púlpito da igreja para o seu e o meu crescimento. Desculpe-me se eu estou indo longe demais, mas digo que é preferível a adoração comunitária à devoção pessoal isolada. Se um dia você estiver desanimado e abatido e tiver que escolher entre vir à comunhão da igreja e ser alimentado pela pregação da palavra de Deus, ou ficar em casa lendo a Bíblia, eu diria categoricamente que você desse preferência à adoração comunitária, adoração pública junto com a igreja. Eu encorajaria você a lavar seu rosto, se levantar e vir à igreja e não deixar de congregar como fazem alguns que foram admoestados em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem está fora da comunhão do povo de Deus, meus irmãos, vive em confusão e perplexidade. Não consegue desenvolver discernimento, crescer, amadurecer espiritualmente. Ou vocês não lembram que quando Asaf, o salmista, teve uma crise de fé e ele não conseguia discernir porque os ímpios prosperam, e o Senhor, aí ele foi à casa do Senhor, buscando a Deus na palavra e em oração, e o Senhor o ajudou a discernir que Deus era o seu maior tesouro, nada se comparava a Deus, e que os tesouros dessa vida eram passageiros, bem como os ímpios que ele estava invejando. Asaf diz no Salmo 73, versos 16 e 17, ouça com atenção: quando tentei compreender tudo isso, ou seja, a prosperidade dos ímpios, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha só, discernimento ele recebeu. Vamos prosseguindo aqui. Em terceiro lugar, e eu vou desenvolver mais esse ponto aqui do que os anteriores, nós temos o caráter do discernimento. O compromisso do discernimento, já vimos, o contexto do discernimento e agora o caráter do discernimento. Alguns crentes não desejam nem clamam por discernimento bíblico porque não são humildes.
simplesmente porque não são humildes. São soberbos, orgulhosos, altivos, não tremem diante da palavra de Deus nem a obedecem. O orgulhoso acredita que está sempre certo. O orgulhoso confia na sua própria opinião, julga-se sábio demais, não renuncia-se a si mesmo, nem às suas opiniões mundanas. Ele não enxerga, ele não consegue ver a sua condição desesperadamente de necessitado, sua condição carente de entendimento, que precisa de ajuda para compreender e discernir as verdades espirituais. Ele não é humilde o suficiente para reconhecer o seu potencial de auto-engano, como diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E porque ele confia em seu próprio coração e pensamentos, Provérbios 18:2 diz: ouça, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Provérbios 18:2. Vê-se então, meus irmãos, de acordo com esse provérbio bíblico, que o orgulhoso não quer aprender a verdade de Deus. Ele não é ensinável, ele não tem alegria e prazer em aprender a verdade divina, a verdade absoluta. Ele está mais interessado em seus próprios pensamentos, opiniões e preferências. Ele é um tagarela que dá opiniões de maneira irresponsável acerca de qualquer assunto, inclusive em questões de fé e moral. Ele quer apenas expor, compartilhar, tornar públicos seus pensamentos. E ele acha que todo mundo deve ouvir as suas opiniões. Ele está sempre procurando pessoas que concordem com ele. Ele não considera a verdade de Deus. Ele não tem temor em falar apenas sob a autoridade das Escrituras em questões divinas. Ele é seletivo, aceita apenas aquilo que está de acordo com as suas opiniões, e esse é o erro básico dos orgulhosos. Ele valoriza as suas opiniões mais do que a verdade de Deus. Em outras palavras, ele é apaixonado por si mesmo, ele é um amante de si mesmo, ele se auto-adora, e quando a verdade divina e as suas opiniões colidem, o que ele faz? Ele segue o seu coração enganoso. A propósito, essa atitude autossuficiente, esse espírito altivo, é o mesmo que caracteriza os falsos mestres que distorcem a palavra de Deus. Você sabia disso? Olha em 1 Timóteo capítulo 6, vai esse texto, versos 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 3 e 4. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Notem aqui qual é o fruto do orgulho nesse texto paulino: falatório inútil, discussão, difamação. E como a escritura ela é harmônica, por isso que a gente apresenta, meus irmãos, vários textos aqui para respaldar o ensino, para que você veja a harmonia da escritura. A escritura não é uma coletânea de livros distintos, tem um único autor e é Deus. E aqui nós encontramos o pensamento de Deus. Então veja só o que Provérbios 13:10 diz. A mesma coisa em outras palavras. O orgulho, Provérbios 13:10, só gera discussões, o orgulho. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões. O humilde, em contrapartida, ele quer aprender a verdade, e por isso ele busca aprender de outros, ele toma conselhos, diz o texto. Mas o orgulhoso, ele afasta-se da verdade e declara-se autossuficiente, com o seu falatório inútil, irrelevante, especulativo, com loquacidade frívola, que não produz benefício espiritual algum, produz apenas confusão e divisão.
Esse é o fruto do orgulho. Onde há divisão, confusão, tenha certeza que isso não vem de Deus. O que há de orgulho em nós, isso é maligno. A humildade está para o que é divino, para Cristo, assim como o orgulho está para o que é maligno, o que é diabólico. E onde há confusão e divisão, é o fruto que o orgulho colhe. É produto do orgulho, não tenha dúvida disso. Agora, querem saber qual é o desejo? Qual é o forte desejo que impulsiona, consome o orgulhoso que ama expressar as suas opiniões pessoais e se envolver em discussões? Você sabe qual é o desejo, o motivo que está por trás disso? Ele quer ser mestre, ele quer ser professor, ele quer autoridade, ele não quer ouvir, ele quer falar, ele não quer aprender, ele quer ensinar, ele não quer ser aluno, ele quer ser professor. Volte para 1 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim, Paulo diz: alguns se desviaram dessas coisas. Dessas coisas aqui no texto diz respeito à verdade de Deus. Especificamente aqui nesse contexto, a verdade de que a salvação é pela graça por meio da fé e não por obras. E aí Paulo continua: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei. Olha só, meus irmãos, esse é o desejo que consome o orgulhoso tagarela. Ele vai dizer agora, querendo ser mestres da lei, foi o que ele disse. E ele continua: quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Que condição miserável e patética do orgulhoso. Ele acha que sabe tudo, mas não sabe nada, é o que está dizendo a palavra. Ele tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ao arrepio do ensino de Romanos, capítulo 12, verso 3. E isso apenas faz com que ele pareça simplesmente ridículo e vergonhoso publicamente. Pois bem, nós vimos que o orgulhoso tem prazer apenas em tagarelar suas opiniões e preferências. E em consequência disso, o resultado é discussão e divisão, partidarismo. E por trás dessa atitude de tagarelice autossuficiente, desse cacarejar orgulhoso, desse matraquear soberbo, está o forte desejo de ser mestre. Agora, dito isto, vocês conseguem imaginar quem está por trás desse espírito de orgulho que também domina os falsos mestres? Vimos o que está por trás, o sentimento, o que o motiva. Agora, quem está por trás? 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão do caminho da fé, passando a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estes dizem-lhe mentiras com o maior descaramento, e a sua própria consciência se tornou insensível. Olha só, o diabo está por trás de tudo isso daí. Por trás do espírito orgulhoso, contendedor, o espírito que vai contra a palavra de Deus. Essas pessoas dão ouvidos aos demônios. E vocês sabem o que Deus pensa sobre a pessoa que age dessa maneira? Avançando um pouco mais nessa questão, olhe Provérbios 26, 12. Veja o que Deus pensa sobre o orgulhoso. Veja o que Deus diz sobre quem se considera sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, 12 diz assim: você conhece alguém que se julga sábio, ou sábio aos seus próprios olhos, como diz a Ara? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Vocês ouviram isso daqui? O orgulhoso, aquele que se julga sábio, ele tem menos esperança do que o insensato. O insensato, ele tem pouca esperança. Todavia, o sábio aos seus próprios olhos tem menos ainda. E sabem por quê? Porque o insensato, ele tem noção dos seus defeitos e fraquezas. O insensato, ele peca por ignorância, e ele até aceita ser aconselhado, e assim ele pode eventualmente ser transformado. É alguém corrigível. Mas aquele que se acha sábio,
Ele não aceita que precisa de ajuda para melhorar. Ele acha que não tem nada de errado com as suas crenças e as suas opiniões. É alguém incorrigível. O orgulho o cegou. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, disse o seguinte a respeito de algumas mulheres vulneráveis, fracas, orgulhosas, controladas por seus desejos e cheias de culpa por causa do pecado. 2 Timóteo 3, 7, Paulo diz assim, ouça com atenção: elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É isso o que Deus pensa sobre esse tipo de pessoa orgulhosa e autossuficiente. Alguém sem esperança de mudança, incapaz de aprender a verdade divina. Alguém que tornou-se insensível, endurecido à verdade da palavra de Deus. Isso implica, queridos, que nós devemos lidar com o insensato e com o orgulhoso de modos distintos. Devemos ser pacientes com os insensatos, em função de sua fraqueza, mas devemos ser firmes para com os orgulhosos em razão da sua dureza. Senão um tratamento de choque pode trazê-lo de volta à lucidez. Como disse um amigo pastor, paciência para com os fracos, firmeza para com os falsos. Agora, quero pressionar um pouco mais esse ponto aqui. Vocês sabem qual é a atitude de Deus em relação a essas pessoas? Querem saber como Deus trata esse tipo de pessoas? Você já viu o que Ele pensa. Há mais esperança para o insensato do que para o orgulhoso. Agora, como é que Deus trata essas pessoas? Olhe Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim, você conhece esse texto, Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos. Esse texto é amedrontador, meus irmãos. Uma das verdades mais assustadoras da Sagrada Escritura. Que verdade aterrorizante. Porque lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que Deus é por nós. Uma das verdades mais maravilhosas das Escrituras e que me encoraja muito. Saber que Deus é a meu favor. Mas e se Deus estiver contra nós? Deus resiste aos soberbos, é o que está dizendo aqui. Deus contra o homem. Se isso não te aterroriza, com que nós podemos comparar isso? Deus resiste ao orgulhoso como uma sólida e espessa parede de titânio, um material extremamente resistente que pode durar até 100 milênios. Deus é como essa sólida parede, impedindo a passagem de um homem que, confiando ridiculamente em sua própria sabedoria e força, tenta transpô-la. E por causa desse esforço extremo e ininterrupto contra Deus, o orgulhoso, o resultado é que ele apresenta uma fadiga espiritual, um cansaço de alma, falta de vitalidade no espírito. Ele não tem alegria, é amargurado, briguento, irado, crítico, invejoso, ciumento, insubmisso, indisciplinado, caluniador, murmurador. Tudo isso marca a vida daquele que Deus está resistindo. Ele não tem energia, ele está esgotado, porque ele não consegue transpor essa barreira e avançar. Assim, na experiência da vida do orgulhoso, o principal prejudicado é ele mesmo. Ele mesmo é prejudicado. Ele não avança na vida cristã porque ele ficou preso em suas próprias opiniões e julgamentos contra a verdade de Deus. E qual é a solução? Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa em outras palavras. Ele diz que a cura para alguém que se julga sábio é tornar-se louco. Lá em 1 Coríntios 3,18. Ele diz: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então, a sabedoria desse mundo, meus irmãos, e as suas próprias opiniões e imaginação não o vão tornar verdadeiramente sábio. A sabedoria e discernimento vem de tornar-se louco, vem de tornar-se alguém que abraçou sinceramente a verdade revelada da palavra de Deus, a ponto de ser exposto à acusação de tolo, de louco, é o que Paulo está dizendo. É o louco por Cristo, emprestando a linguagem do apóstolo lá em 1 Coríntios 4,10. É esse louco por Cristo que se volta para a palavra de Deus como autoridade final, para julgar todas as coisas. Louco por Cristo é apenas uma outra expressão, uma outra maneira que a Escritura usa para se referir a alguém humilde.
É a humildade que faz alguém receber a verdade de Deus como uma criança. E quem não receber a palavra de Deus humildemente como uma criança, não entrará no reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. A maneira como você recebe a verdade das Escrituras indica se você está dentro ou fora do reino de Deus. Você recebe a palavra de Deus humildemente como uma criança, ou como um porco que pisoteia as pérolas porque é incapaz de compreender o valor delas. Você confia na palavra de Deus com a humildade e mansidão de uma criança ou o comportamento de um cão selvagem? Se você não aceita humildemente toda a Bíblia, cada palavra dela, como palavra de Deus, e autoridade suprema para questões de fé e prática, então eu recomendo que é melhor cada um de nós se certificar honestamente, se embora frequentando uma igreja, realmente nós estamos dentro do reino de Deus. Cuide para que você nem eu estejamos na realidade completamente fora e muito distante do reino de Deus. Meus irmãos, pesa sobre minha responsabilidade de não te dar falsa segurança de salvação nem para ninguém. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Examine a sua vocação e eleição. A palavra diz, eu tenho que fazer isso. Eu não posso te dizer se você é salvo, quem não é, isso não compete a mim. Mas a minha função é mostrar como alguém pode ser salvo. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o que ela manda os pregadores fazer. Eu tenho apenas que dizer o que está aqui escrito. E se você não recebe a palavra de Deus, Cristo e a sua palavra, não há como entrar no reino dos céus. Deus exaltou a sua palavra ao nível do seu nome, de acordo com o Salmo 138, versículo 2, que eu citei na semana passada, nos estudos anteriores, talvez. Não podemos separar Deus de sua palavra. Quem não recebe e aceita a autoridade da Bíblia com a palavra de Deus, que veio do céu, não é salvo, não é crente, não nasceu de novo, não é um filho de Deus. Não adianta ser ortodoxo teoricamente e um herege na doutrina. É simpatizante da igreja, amigo dos crentes, frequentador de culto. Mas definitivamente, se alguém não recebe a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, e se submete à autoridade dela, não pode ser chamado cristão. É a humildade que busca, deseja, anseia o discernimento. A humildade não tem autoconfiança. A humildade reconhece e suspeita do seu próprio coração, desesperadamente corrupto e enganoso. É a humildade que treme, meus irmãos, diante da palavra de Deus, conforme diz Isaías 66, verso 2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da palavra, da minha palavra. Olha só o que Deus está dizendo. A este eu considero, a este eu tenho apreço, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse é o teste por excelência da verdadeira humildade. Ele treme diante da palavra de Deus, ele recebe a palavra escrita de Deus humildemente e a obedece, demonstrando assim a sua lealdade por Cristo, ou ele tenta usar o cérebro contra as Escrituras. Não importa se alguém é economicamente carente, se veste trajes simples e modestos, se anda de chinelos, se tem uma fala mansa, se faz serviços considerados baixos, se o discurso dele é em nome do amor e que isso é tudo que importa fazermos, nada disso importa. A verdade é que se ele não recebe, se submete a cada palavra da Bíblia como palavra de Deus, se sujeita à autoridade dela, se ele depende da razão para receber uma verdade bíblica, se ele coloca as suas próprias opiniões acima das Escrituras, esse homem, embora com aparência de humildade, é apenas um orgulhoso clássico, é apenas um orgulhoso e maltrapilho ainda, se ele não submete à palavra de Deus. O interessante é que essas pessoas demonstram ira contra as verdades bíblicas, tentam impor opiniões pessoais, colocam o cérebro como autoridade final, e eu acho interessantíssimo observar que essas pessoas cuja humildade tem aparência de tolerância e que o discurso é em nome do amor, frequentemente agem de maneira irada, intolerante, impaciente, quando a Bíblia apresenta verdades que colidem contra a sua razão e opiniões. Orgulho. E orgulho na sua forma mais bruta, mais primeva. Esse tipo de pessoa definitivamente não é humilde, não é contrito de espírito que treme diante da palavra de Deus. Foi a humildade que fez os bereanos se voltarem para as Escrituras, como o juiz supremo de todas as coisas, lá em Atos 17:11, não para a razão. Eles não se reuniram num cantinho e vamos filosofar, vamos
cogitar se isso é lógico, se isso está de acordo com aquilo que nós cremos, se voltaram para as Escrituras. Então nós vimos até aqui algumas atividades relacionadas e pré-requisitos para desenvolver o discernimento bíblico, divididos em 3 categorias. Primeiro, o compromisso do discernimento. Devemos desejar e clamar por discernimento. Segundo, o contexto para o discernimento. O discernimento normalmente se desenvolve na esfera de existência da igreja local. E terceiro, o caráter para o discernimento, a humildade. Alguns crentes não crescem em discernimento porque não são humildes. Agora, em quarto e último lugar, vejamos a confirmação do discernimento. A confirmação do discernimento, a prova de que a pessoa o possui e está crescendo nele, é encontrada no ardente desejo de estudar e obedecer a palavra de Deus. Um cristão maduro, meus irmãos, e de discernimento é alguém que estuda a Bíblia diligentemente para aprender a verdade. Mas ele não apenas alimenta o intelecto, ele não se satisfaz com o conhecimento teórico e para nesse ponto. Não e não. Ele estuda dedicadamente a Bíblia. E à medida que faz isso, ele luta para aplicar a verdade a cada área da sua vida, até se certificar de que ele está vivendo inteiramente na verdade, sem qualquer ligação com a mentira. Apenas a oração por discernimento não é suficiente. A oração é uma grande coisa na vida cristã. É uma das grandes dádivas do Evangelho e da experiência humana com Deus, o encontro com Deus, uma audiência com o próprio Deus. É o céu aberto, o véu rasgado, para entrar em audiência com o Criador, o Deus Pai, por meio de Jesus Cristo e sob o auxílio do Espírito Santo, traduzindo as nossas orações. Que experiência gloriosa, humana, com o Deus triuno. Mas se você apenas orar e não estudar resolutamente as Escrituras, será levado por qualquer vento de doutrina, será apenas um fantoche nas mãos de Satanás, uma marionete do diabo. O pastor e escritor evangélico Dr. A.W. Tozer torna conhecida em um dos seus livros certa pergunta feita a um homem de Deus: que é mais importante, a Bíblia ou a oração? E o homem de Deus respondeu com uma sábia analogia na forma de uma outra pergunta: que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Quanta sabedoria! Assim, a oração e o estudo diligente da palavra de Deus são as duas asas que elevarão às alturas o seu discernimento espiritual. E então você será como aqueles que confiam no Senhor, que recebem novas forças, que voam nas alturas como águias, que correm e não perdem as forças, que andam e não se cansam, como diz Isaías 40:31, cheios de vitalidade espiritual, cheios de discernimento, cheios da verdade, cheios de Deus, voando como águias acima da sua geração, para abençoar o seu povo. Não há atalhos para o discernimento. Nada pode nos dar a dádiva do discernimento espiritual, senão as Escrituras. O tempo, a idade, os cabelos brancos não fornecem discernimento espiritual. Os muitos anos de vida, meus irmãos, têm seu lugar de importância, podem trazer algum entendimento e experiência de vida e práticas, em questões práticas, mas isoladamente não redundam em discernimento espiritual. Existem pessoas mais velhas, extremamente carentes de discernimento bíblico, tanto quanto alguns jovens, tanto quanto pessoas que estão iniciando a sua caminhada cristã. Em contraste, há jovens muito mais sábios e discernidores que pessoas cujos anos de vida já ultrapassam meio século. Por quê? O que torna isso possível? O salmista nos responde no Salmo 119:100. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, diz o salmista. Por quê? Ele continua: pois medito nos teus testemunhos. O salmista é mais sábio que os anciãos, porque ele medita na palavra de Deus. E isso diz respeito não apenas a um mero exercício intelectual, mas a empreender esforços para compreender a vontade de Deus e guardá-la, obedecê-la. Não deixe que, às vezes o Senhor nos mostra novas doutrinas bíblicas, novas verdades, se revela para nós, e a gente sai como alguém como um homem que se olha no espelho e logo esquece da sua aparência. O nosso desafio é guardar essas verdades. Então te encorajo, guarde, quando Deus te mostrar uma coisa nova, no púlpito, nos seus estudos pessoais, guarda isso e busca obedecer.
Guarda cada coisa que o Senhor te dá. Não perca o ânimo que você tinha quando novo convertido, quando o Senhor te mostrava uma coisa e você ia correndo falar para o seu pastor aquilo que o Senhor tinha te mostrado e você tinha descoberto como uma grande verdade. A erudição secular também não resulta em discernimento espiritual, meus irmãos. O moderno sistema de graus ou títulos acadêmicos não conferem, nem podem conferir discernimento espiritual. É possível adquirir conhecimentos técnicos, científicos e práticos nas universidades e faculdades, mas não discernimento bíblico ou espiritual. O fato de que alguém é altamente instruído academicamente em alguma área do saber, alguma área secular, não significa que tem sabedoria e discernimento em questões de doutrina e de santidade. Pelo contrário, frequentemente observo e fico impressionado com pessoas cultas e instruídas sendo enganadas em questões de fé. Tem gente aí nos enganos mais grotescos e absurdos de religiões aí fora. Noutras vezes, noto que a intromissão de sabedoria e experiência secular em questões bíblicas mais atrapalham, confundem, problematizam e emperram assuntos e procedimentos doutrinários do que realmente ajudam em alguma coisa. A sabedoria secular geralmente complica o que biblicamente poderia ser mais simples. Não estou negligenciando ou desconsiderando questões nebulosas e cinzentas aqui, meus irmãos. Elas existem, são mais raras do que imaginamos, mas nós somos tardios em admitir que falta-nos sabedoria. E nós deveríamos nos dedicar mais ao jejum e oração em algumas questões antes de concluir que a Bíblia não fala ou não trata sobre o assunto. Na superfície até parece que a sabedoria secular é verdadeira sabedoria, mas uma simples exposição contra a luz das Escrituras a desmascara facilmente. Quando a sabedoria secular quer se igualar à sabedoria bíblica e ser realmente mais do que ela é, o Novo Testamento simplesmente relativiza a sua autoridade, lembrando-nos que temos 27 livros para regular doutrina e práticas eclesiásticas e individuais. A sabedoria secular, aplicada em questões de fé eclesiásticas, é como aquele homem intruso numa festa de casamento, na parábola das bodas em Mateus capítulo 22, que foi desmascarado, expulso da festa, porque quis se passar por convidado. Apenas quando nós aceitamos toda a Bíblia como palavra de Deus e a compreendemos bem em seu ensino essencial, sem distorções, é que nós somos tornados discernidores hábeis, como aqueles 200 líderes da tribo de Issacar em Israel, descritos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, que sabiam discernir o tempo para saber o que Israel devia fazer. E à medida que você estuda arduamente as Escrituras, e ao mesmo tempo a pratica cuidadosamente, também persevere em viver na verdade, porque o discernimento vem através da prática e treinamento da verdade. Você encontra o autor de Hebreus dizendo lá em Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o discernimento não é meramente o exercício intelectual de separar a verdade do erro. O discernimento é uma resposta de obediência. Um crente desobediente e destreinado na prática da verdade tem a percepção endurecida, como diz o Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Vida suja endurece a percepção. Então, você se julga uma pessoa de discernimento e esclarecida teologicamente? Eu preciso crescer muito ainda. Então, mostre a confirmação e o desenvolvimento disso na obediência à palavra de Deus, na santidade universal da vida, resultante de estudo cuidadoso e diligente das Escrituras. Portanto, se você quer crescer em discernimento, crescer na graça e conhecimento de Cristo, vende tudo que você tem, adquira sob quaisquer condições, todos os tesouros de Cristo, invista tempo, dinheiro e esforço em tudo aquilo que possibilite a você conhecer mais a verdade, aprofundar-se no tesouro das Escrituras, no conhecimento de Cristo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Como diz Isaías 55:2. Tendo feito isso, pratique a verdade perseverantemente, porque sem dúvida você será recompensado com a dádiva do discernimento e muito mais,
posto que Provérbios capítulo 13, verso 13, afirma: quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece o mandamento será regiamente recompensado. Concluindo, não devemos ter qualquer relação com a mentira. Devemos viver na verdade, e para isso precisamos discernir espiritualmente todas as coisas, julgar todas as coisas sob a autoridade final das Sagradas Escrituras. E essa é uma obrigação da igreja, bem como de cada crente individualmente. Não podemos ser simples imaturos ou crianças espirituais. A palavra nos adverte, porque Satanás astutamente faz a mentira parecer a verdade, e nós seremos enganados, a não ser que abandonemos o orgulho e oremos continuamente por sabedoria, com humildade, pedindo discernimento, conhecimento de Deus, além de estudar e praticar cuidadosamente a verdade das Escrituras, cujo centro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Busque a Deus, busque conhecer a Deus, busque conhecer a Cristo, praticar a verdade, e o discernimento virá. O discernimento não é um fim em si mesmo. E a gente não tem como tratar tudo, mas se você desejar, se interessar em crescer em discernimento, eu estou disposto a te fornecer uma lista de livros, uma lista de leituras que pode te ajudar a te preservar desse engano. Me procure que eu envio para você. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Guarda-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Abre os nossos olhos para conhecermos mais a Cristo e livra-nos do pecado e do engano, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.